Olá, seja muito bem-vindo ao programa Autores na Web. Este é o terceiro programa sobre competência socioemocional, em que recebemos a Letícia Lyle, presidente do Instituto Somos, ela que é pedagoga, especialista em competências socioemocionais. Bem-vinda mais uma vez, Letícia. Obrigada, Kellen. Tô adorando, acho que eu vou ficar aqui. Pois é, eu acho que tá pouco esse tempo, né? Porque é um assunto que envolve mais do que o conhecimento, envolve o desenvolvimento humano, as competências, as habilidades, as descobertas. E a gente falou um pouco no primeiro programa sobre o início dessas discussões, quando que começou a se falar sobre competências socioemocionais. Depois, no segundo programa, que está feito o convite de novo para todo mundo acompanhar, a gente falou um pouco sobre essa situação no Brasil, como que está o papel do Brasil na discussão disso, na implementação dessas competências. E agora, nesse terceiro e último programa, eu queria que você falasse um pouco em como se trabalhar essas competências enquanto escola. Porque aí a gente entende que é a reta final, né? Quem está lá de frente com o ser que vai receber tudo isso, que é parte desse processo. Como é que faz? Ai, olha, eu E a adorei. receita? Eu adorei essa pergunta, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem, às vezes, de confusão sobre competências socioemocionais é que a gente não sabe que elas não têm como trabalhar ou que é uma coisa excludente da outra. Existe um grupo que estuda muito o trabalho de competências socioemocionais na escola e eles são um grupo que organizam as pesquisas do mundo, e aí do mundo inteiro, da Europa, da África, dos Estados Unidos, da Ásia, sobre as competências socioemocionais. E eles falam pra gente que existem 4 grandes maneiras, e aí nenhuma delas é melhor que a outra e nenhuma delas exclui a outra. Então a primeira é o trabalho com formação de professores. Por quê? Porque a gente aprende, por exemplo, de nada adianta eu ter um professor que fala da importância de você ser colaborativo e ele nunca colabora com ninguém. Ou de nada adianta eu ter um professor que vai falar, olha, escuta é importante e ele não consegue dar nenhuma escuta. E isso porque a gente aprende de várias maneiras, a gente não aprende só com a fala, a gente aprende com o comportamento, com a observação, com a interação dos outros. E um professor que conhece bem as suas emoções, que conhece o seu processo autobiográfico, que conhece de onde vêm os seus valores, que sabe regular suas emoções e ter boas respostas para situações que são de estresse, inusitadas, que sabe colaborar, esse professor ele consegue transformar o ambiente dele de sala de aula e ele consegue realmente transformar a vida dos alunos. Os professores já fazem isso, né? Muitos professores que a gente vê, né? Se você imaginar o seu professor favorito, você vai imaginar as características dele, provavelmente vai vir um professor que esperava muito de você ou que cuidava muito de você. E esse professor, ele fica marcado justamente porque ele ensina como a gente se comporta no mundo de uma maneira melhor. E ele consegue olhar para a gente nessa individualidade. E tem professores de muitos e muitos anos que já fazem isso. Uma formação de professores focada no desenvolvimento dessas competências socioemocionais é muito eficiente. E ela é muito importante, porque muitas vezes a profissão do professor ela é muito solitária, a gente fica muito sozinho com muitas cobranças e com muitas coisas na sala de aula. Principalmente em relação a prazos, a relatórios. Exatamente. A gente sabe que não é uma rotina fácil. Exatamente. Né? E aí associar tudo isso a essa preocupação, a esse cuidado. Isso. E eu acho que você ter uma formação no qual o professor consegue nomear isso, você permite que ele consiga trabalhar isso e fazer com que a sala de aula dele já seja um ambiente mais colaborativo, mais criativo e mais participativo. A segunda maneira que a gente olha que é muito importante para trabalhar, e aí com uma mensagem direta para os gestores, é a integração comunitária, ou seja, você olhar em como todo o seu ambiente escolar está transmitindo mensagens de competências socioemocionais, ou seja, onde você valoriza o outro, onde você tem uma abertura de comunicação a novas experiências, às diferenças,
onde você tem disciplina e perseverança e autorregulação, mas o seu ambiente escolar, ou seja, desde a relação com os pais até a relação com a comunidade imediata, né, fora do muro da escola, que é a mesma que o seu aluno vive, até a maneira como internamente na escola você avalia seus professores, as mensagens que você transmite, a arquitetura da sua escola, você olhar para isso tudo, olhar para essa intencionalidade física e de processos, para que você inclua essas competências socioemocionais é muito relevante. Então você tem escolas, por exemplo, inovadoras, que são escolas que olham muito para essa comunidade, que olham para espaços mais abertos, e isso influencia sim o desenvolvimento dessas competências. Tem um outro trabalho que também é muito importante, que é o trabalho de instrução direta dessas competências socioemocionais. E aqui eu faço uma pausa porque muita gente fala, não, mas competência socioemocional você não ensina numa aula. Realmente, você não ensina numa aula, não gente. Não tem uma cartilha, né? Não tem uma cartilha, mas existe uma validade de você deixar claro o que é que está acontecendo. Por quê? O nosso processo que ajuda a gente a regular nossas ações e emoções, ele é um processo cognitivo, ele é um processamento que acontece no nosso córtex pré-frontal. Então, quando você nomeia o que está acontecendo, quando você promove atividades que são específicas para ajudar a criança a refletir sobre aquele assunto, então, um programa que trabalha competências socioemocionais, que ajuda você a entender como melhor tomar decisões ou como melhor construir relacionamentos positivos, ele não vai te ensinar, você não vai sair dali imediatamente construindo relacionamentos positivos, mas ele te dá um elemento de informação que complementa a sua competência. Diferente das nossas habilidades de conteúdo, as competências socioemocionais, elas são, enquanto as de conteúdo, elas são fáceis de medir, né? Então você consegue fazer uma prova de frações, e elas também são mais fáceis de ensinar, porque você tem ali um tempo limite e a gente tem centenas de anos de história de construção desse conhecimento. As competências socioemocionais, elas são difíceis de ensinar, difíceis de medir, elas dependem do seu ambiente, elas dependem dos seus valores, elas dependem do aluno e elas demoram. Então, qualquer informação que ajude na construção desse processo, ela é muito importante. Então, essa instrução direta, ela é muito relevante. Então, eu entendo, desculpa te interromper, mas entendendo a complexidade disso e a importância ao mesmo tempo, a gente consegue entender que não pode ser um trabalho sozinho, solitário, não. Só do professor com o aluno, só da preocupação desse professor. É necessário esse trabalho e esse respaldo de toda a instituição, de toda a organização. Exatamente. E um professor que consegue estar apoiado nesse processo, ele consegue fazer isso muito melhor. E aí, talvez, essa última maneira, né, que eles sabem que é muito eficiente, é o processo de integração curricular. O que significa isso? É quando você pega o que a gente já tem de currículo tradicional, então as disciplinas, a matemática, o português, as ciências, e você faz com que, ao mesmo tempo, dentro do ensino da matemática, dentro do ensino do português, você esteja trabalhando essas competências socioemocionais, com uma intencionalidade. Então, quando você vai trabalhar com linguagem, você vai trabalhar com linguagem e comunicação, que é muito claro, mas você vai trazer isso propositalmente, ou você vai trazer criatividade, ou você vai fazer coisas inusitadas, como trabalhar resiliência em matemática, ou pensamento crítico em ciências. E esse processo de integração curricular é uma dessas demandas que a Base Nacional traz, então se a gente realmente quiser fazer jus àquelas competências gerais, a gente vai ter que fazer esse exercício. Ele é um exercício muito gostoso para o professor, porque é aí que a nossa paixão de ser professor, ela consegue vir à tona, porque a coisa mais legal da gente fazer é criar essas novas situações de aprendizagem, mas existe um desafio enorme, a gente não sabe como a gente vai ser avaliado, a gente não sabe o tempo que a gente vai ter para experimentar. Hoje em dia a gente passa muito tempo passando conteúdo e pouco tempo experimentando. Como que a gente inverte essa pirâmide, passa mais tempo experimentando e construindo. É uma questão enorme, custa tempo, custa dinheiro, custa recurso.
Mas é o debate mais legal, é o debate que a gente tem que fazer, é o debate que as editoras têm que fazer, é o debate que os institutos têm que fazer, é o debate que o governo tem que fazer, que os professores, que os gestores. Como que a gente realmente traz e transforma o que é a educação hoje, para que a educação hoje garanta que essas competências tenham um palco central na vida do aluno. Olha, rapidamente falando, a gente comentou que é recente. Se for considerar que esses estudos começaram nos anos 90, aproximadamente, então é muito pouco. E aí, quando você me fala, me vem à memória inúmeras situações da minha vida escolar, de professoras de geografia ensinando como se apresentar um trabalho na frente, porque trabalha a comunicação, enfim, a busca por outras áreas de conhecimento. E aí eu queria que você falasse um pouco rapidamente para a gente finalizar sobre principalmente o educador que aprendeu de outra forma antes desses estudos acontecerem e que de repente está lá desesperado porque, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não sei. E na verdade ele sabe. Isso, e aí eu acho que a mensagem final não podia ser mais bonita. O educador sabe, ele tem na prática dele. Uma pessoa que já escolheu a profissão de ser professor já tem dentro dele uma vontade muito importante de formação humana. O que esse campo das competências socioemocionais traz é uma nova maneira de você aplicar, assim como aparecem as ciências aplicadas, as competências socioemocionais e os estudos nela, eles são estudos que são advindos da economia, da pedagogia, da psicologia. Mas a prática do professor, ela tem muito disso. Eu tenho professores na minha história que foram exímios educadores socioemocionais. Já lembrei de vários aqui enquanto você foi falando. E professores com características muito diferentes. E por que eles eram bons e por que eles eram eficientes? E geralmente isso tem a ver com essas competências, com essas características que esses professores têm, de trazer o melhor da gente e de olhar para o aluno e de fazer com que aquele aluno sinta que o seu processo de aprendizagem seja especial. Então, acho que o convite para os professores que estão há mais tempo na prática é que eles são os mestres. É olhar para a prática deles mesmos, conhecer um pouquinho dessa teoria, que eu acho que tem muita coisa rica, e começar por identificar o que ele já faz, que já faz parte disso. Letícia, foi ótima a nossa conversa. Eu sinto, gente, dói falar que o tempo acabou, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Quero agradecer mais uma vez por tudo que a gente conversou. Bom, gente, você não deixe de acompanhar os outros programas sobre o mesmo tema. Vai lá, confere, complementa aí a sua pesquisa, o seu conhecimento. A gente se vê no próximo Autores na Web. Até lá!